vida também. Nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Lembrando que no primeiro domingo do mês nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, amém? E eu estou orando agora para fazer um calor, para a gente batizar a nossa irmã Tamires, com água quentinha, né? Para ela não sofrer muito, porque no meu batismo foi numa piscina, não era coberta, estava frio e chovendo, aleluia, glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, nós estamos compartilhando uma palavra, começamos quinta-feira, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Semana passada eu falei sobre as obras da carne, que são aquelas coisas que vão nos impedir de herdar o reino de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Não sei se o Edevan consegue ajudar a gente, eu nem avisei ele. É o Edevan que vai ficar no vídeo hoje. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 5. Enquanto você vai achando, nós vamos orando mais uma vez. Senhor, mais uma vez te glorificamos, te louvamos, te adoramos. E ainda na tua presença, Pai, nós clamamos nesta manhã que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a tua palavra venha arder, queimar com toda a impureza de nossos corações, ó Pai. Que o teu Espírito Santo venha acender a chama do nosso coração em relação à nossa fé. Que o Senhor traga, Senhor, um avivamento, que a tua palavra venha nos despertar nesta manhã, trazendo quebrantamento, arrependimento, santidade, e que o teu Espírito Santo venha nos incendiar nesta manhã, através da tua santa palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, amados? Gálatas capítulo 5, nós vamos ler o versículo que nós lemos quinta e vamos dar continuidade hoje. Gálatas 5, a partir do versículo de número 19. Aleluia. Glórias a Deus. Se você quiser acompanhar no seu celular ou aqui no telão, vamos relembrar as obras da carne que pregamos quinta para entrar no fruto do Espírito. Essas coisas que nós vamos ler, a Bíblia diz que essas coisas nos impedem de herdar o reino de Deus. Veja quais são. As obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia. Vamos continuar, por favor. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, queridos. Aleluia. E além dessas coisas, a gente acrescenta o que está escrito no livro de Coríntios: os afeminados, alcoólatras e aqueles que, lá em Apocalipse diz, aqueles que praticam mentira. Essas coisas nos impedem de entrar no reino de Deus. Depois, se você entrar no Facebook, tem a palavra de quinta-feira, onde eu expliquei cada uma delas. Amém? Hoje nós vamos dar ênfase ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito, Devan, você deixa preparado aí, por favor, o versículo 22, que nós já vamos ler. O fruto do Espírito é o contrário das obras da carne que nós lemos aqui. O fruto do Espírito, querido, nós temos que entender que é o nosso modo de viver íntegro. No fruto do Espírito, a Bíblia diz que nós precisamos andar no Espírito. Quando a Bíblia chama nosso viver íntegro, honesto, de você andar nessa terra, é o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que é o contraste das obras da carne. Como as obras da carne nos impedem de herdar o reino dos céus, o fruto do Espírito é que nos leva para o céu. E hoje nós vamos compartilhar sobre o fruto do Espírito, que é a nossa maneira de viver
que é realizada na nossa vida à medida que você permite que o Espírito Santo, ele dirija a sua vida, que o Espírito Santo influencie a tua vida, que você seja cheio do Espírito Santo de tal maneira, meu irmão, que o Espírito Santo vai subjugar o pecado na sua vida, a tua carne, ela é esmagada. A pessoa que anda cheio do Espírito Santo, a carne vai sendo esmagada e o Espírito vai sendo fortalecido na minha vida e na tua vida, aleluia. Então nós temos que entender que nós precisamos andar em comunhão com Deus, querido, aleluia. Glória a Deus que você está aqui nesta manhã, porque você está em comunhão com a igreja, e a igreja de Cristo é comunhão, aleluia. Muitos irmãos gostariam de estar conosco, mas não podem, estão ou no grupo de risco, ou o pessoal já acima de 60, 70 anos, outros que estão doentes, e eles não estão podendo caminhar conosco, mas glória a Deus que você está aqui nesta manhã. E uma das preocupações, ontem eu estava conversando com um irmão muito querido, uma das preocupações que eu tive, quando a igreja teve que ficar aqui no Brasil, 40 dias com as portas fechadas, irmão, a minha preocupação, a minha oração é para que o povo de Deus não esfriasse na fé, para que o povo de Deus não ficasse numa zona de conforto, porque nós temos que tomar muito cuidado agora nesses tempos. Sabe por quê, querido? É muito gostoso ficar em casa, a palavra vai chegar na sua casa, através do computador, do seu celular, aonde você estiver, mas quando você puder vir para a igreja, não troque o culto presencial pela internet, porque isso é um perigo muito sério. Nós precisamos entender que a gente precisa estar congregando em comunhão. A unção aqui, ela flui. A gente ora para que a unção que vem aqui alcance os lares. E eu creio que alcance, irmão, porque Deus sabe a pessoa que não pode estar conosco, e Deus não vai deixar de abençoar aquela pessoa que está lá também, que parou tudo o que está fazendo para acompanhar. Mas isso é para quem está doente, para quem está viajando. Se você está saudável, se você não está doente, você tem que se esforçar para vir no culto presencial da igreja, porque o Senhor, a Bíblia diz no livro de Salmos, que o Senhor ordena a bênção quando estamos reunidos. A unção aqui, meu irmão, é diferente de casa. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com esses tempos que estamos vivendo de isolamento social, para que você não esfrie na tua fé, porque tem irmãos que já não vêm na igreja há 60 dias, e eles não podem vir, eles queriam estar aqui, mas não podem. Então, nós temos que ficar atento para que isso não fiquemos na zona de conforto, né? Então, estamos orando para Deus trazer a cura sobre o Brasil. Eu tenho certeza que Jesus, com o sopro da boca dele, ele manda esse vírus para bem longe daqui, porque Deus tem todo o poder, e nós estamos orando para que a cura chegue, para que as coisas voltem ao normal, para que as pessoas voltem a trabalhar, para que a economia volte a ser ativada. Temos orado por tudo isso. Agora, queridos, fica tranquilo. Em todo esse tempo, em todo esse processo, Deus está no controle de tudo. Eu perco o controle, você perde o controle, mas Deus, Ele nunca perde o controle. Deus está no controle de todas as coisas, amém? E nós precisamos entender que nessa comunhão que nós temos que andar com Deus, tem que ser um estilo de vida. Assim como, irmão, como temos pregado aqui, adoração, ela é muito mais do que música. A música é um dos caminhos que nos leva até a adoração. Mas a adoração é um estilo de vida. Você é um adorador não só aqui na igreja, você é um adorador lá fora, onde você estiver. Então temos que entender que o fruto do Espírito é um estilo de vida. Aleluia. Tem os dons do Espírito, que é o poder de Deus sobre a minha vida e tua vida. Mas também tem o fruto do Espírito, que fala sobre caráter. Caráter, irmão. Os dons está relacionado ao poder de Deus. O fruto do Espírito está relacionado ao caráter. A pessoa que tem um dom, não significa que tudo que ela faz, Deus aprova, né? Porque às vezes Deus dá o dom para uma pessoa, e a pessoa é usada com dom de cura, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de interpretação de línguas,
dom de profetizar, mas mesmo as pessoas que têm esses dons, não significa que Deus aprova tudo o que ela faz. O fruto do Espírito, querido, está relacionado mais diretamente com o caráter e a santidade. Um exemplo bíblico disso que eu estou falando foi Sansão. Sansão, ele tinha o dom, ele tinha o poder, mas ele era mau caráter. Quando você estuda a vida de Sansão, você vai ver que ele tinha a força, tinha o poder, tinha o dom, só que ele era mau caráter. O que faltava na vida de Sansão era o fruto, não era o dom. E nós temos que ficar bastante atento nisso. Porque, como lemos aqui, as obras da carne têm o fruto do Espírito. E nós precisamos entender que, como eu falei quinta-feira, há um conflito constante entre a carne e o fruto. Há uma guerra. Isso é diário. É uma luta todo dia do Espírito com a carne. Assim como nós lemos aqui as obras da carne que vão nos impedir de herdar o reino de Deus, eu costumo dizer que existem dois tipos de crente, irmão. Um que é cheio do Espírito Santo. E o outro é aquele que é controlado pela natureza humana pecaminosa, que é a nossa carne. E muitos estão escravos dos pecados. E às vezes estamos dentro da igreja e estamos escravizados por algum tipo de pecado, porque ainda estamos sendo controlados pela natureza pecaminosa da carne, que mesmo que você aceitou Jesus, ela não morre, você tem que lutar com ela todos os dias. Essa carne, irmão, essa natureza pecaminosa com os nossos desejos corruptos. Eu achava que quando eu me convertesse, eu ia perder alguns desejos que eu tinha corrupto. Mas não é assim, você tem que lutar todo dia, uma guerra. Por isso que nós temos que andar no Espírito, aleluia. Porque essa carne, ela continua na vida do cristão mesmo após a sua conversão. Não é porque a pessoa se converte que a carne vai deixar de desejar o pecado. Irmão, pecado é gostoso, porque se não fosse, ninguém fazia, é ou não é verdade? A carne quer pecar, mas o teu espírito não quer que você peca. Por isso que existe essa luta. E quando a carne prevalece sobre o espírito, a gente peca. Mas quando o espírito prevalece sobre a carne, então é porque você está andando no espírito. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, aí, irmão. Mesmo com máscara, você dê glória a Deus. Eu cantei com máscara, eu comi mais pano que outra coisa. É horrível usar isso, né? Mas tem que usar, fazer o quê? A gente precisa usar, mas coça o nariz, dá vontade de espirrar. Jesus poderoso, mas temos que usar, amém? Temos que ser prudente, sensato, mas logo, logo, em nome de Jesus, tudo isso vai passar, meu irmão. Amados, em nome de Jesus, essa natureza carnal, ela precisa ser resistida. Ela precisa ser mortificada. Numa guerra constante, contínua. A carne, ela grita todo dia. A carne é terrível. Essa luta que você trava é através do poder do Espírito Santo que você vence a tua carne. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, o fruto do Espírito Santo é o contrário, é o contraste das obras da carne. É o modo de viver íntegro, honesto, de acordo com a palavra de Deus. É você permitir, meu irmão, que o Espírito Santo ele dirija a tua vida, que ele influencie a tua vida. O fruto do Espírito está ligado ao caráter de Jesus Cristo em mim e em você. O que é caráter? O caráter, ele refletirá os traços ou da natureza pecaminosa ou da natureza divina. Quando é a natureza pecaminosa, é quando nós somos influenciados pelo mundo.
Quando é pela natureza divina, é quando você é influenciado pela palavra de Deus. O caráter de uma pessoa é a soma total de todas as influências que essa pessoa teve, positivas e negativas. Quando a gente fala de caráter, essas influências que são aprendidas na vida de uma pessoa e vai se manifestando através do quê? Dos seus valores, das suas atitudes, das suas motivações, dos seus sentimentos, das suas ações. Isso fala de caráter. E o caráter no grego significa imagem. Lá no livro de Hebreus 1:3, não precisa abrir, diz assim, nos afirma que Cristo é o próprio caráter de Deus. Olha que coisa linda. A própria estampa da natureza de Deus, aquele em que Deus estampou ou imprimiu todo o seu ser em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Então Jesus é o caráter de Deus, é a imagem de Deus. E eu quero falar sobre 3 elementos que compõem o nosso caráter. Primeiro é a forma de pensar. O caráter é determinado em primeiro lugar pelo seu aspecto moral. Ou seja, aquilo que você considera correto, aquilo que você considera errado, aquilo que você considera que é permitido, aquilo que você considera o que é proibido. É a tua forma de pensar. O segundo elemento que compõe o nosso caráter é o seu estilo de vida. É o fruto do Espírito, tem que ser o seu estilo de vida. E o que é um estilo de vida? É uma pessoa determinada pelos seus alvos, pelos seus hábitos, pelos seus costumes. É o dia a dia da vida da pessoa. E o terceiro é a conduta. Nós temos que ter uma conduta. Tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos, esperamos e desejamos. Essa é a nossa conduta. E eu quero ler agora sobre o fruto do Espírito, que está lá no versículo de número 22. Aleluia. Está aqui na tela. E o Edevão foi arrebatado. Vamos lá. 22, queridos. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todo o nosso, olha para cá, amado, todo o nosso crescimento espiritual, ele é demonstrado pelo nosso caráter. Deus quer ter muitos filhos. Esses filhos devem ser semelhantes a Jesus. Filhos que manifestem o caráter de Jesus, assim como Jesus manifestava o caráter do Pai. A igreja, nós, a igreja de Cristo na terra, quando eu digo a igreja, é uma forma geral, tá? Não só a nossa igreja. Valoriza muito mais os dons do que o caráter. As pessoas buscam mais os dons. As pessoas buscam mais o poder do que o caráter. Só que isso não é correto. O dom é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus na vida de uma pessoa. E esse dom pode ser natural ou espiritual, não é verdade? Se você pegar o Neymar, que é um excelente jogador de futebol, ele já nasceu com um dom. Qual o dom dele? Jogar futebol, praticar futebol. É um dom natural. Deus deu para ele e é um dom natural, não é espiritual. Existem os dons espirituais, que é o dom de profetizar, de curar. E não tem só 9 dons. Lembra do seminário que a gente fez lá na nossa igreja sobre 28 dons? Existem 28 dons na Bíblia. E as pessoas acham que são só 9. Mas existe essa inversão na igreja de Cristo. As pessoas buscam muito mais o poder, muito mais os dons, do que o fruto. Os dons, queridos, eles são muito úteis. Mas nós não podemos colocar acima do fruto. Deus coloca em primeiro lugar a vida e o caráter. Deus coloca em primeiro lugar o fruto do Espírito. Às vezes nós priorizamos os dons do que o caráter.
Por isso que nós temos muitos escândalos dentro da igreja de Cristo. Porque há uma ordem invertida. As pessoas priorizam os dons, o poder, e esquecem do caráter, da santidade, do fruto do Espírito. Né? E às vezes, querido, quando fazemos isso, estamos agindo de modo que não é o correto. Porque Deus, quando Ele vai te enviar, primeiro Ele vai tratar com o seu caráter. Assim como a música atrai o coração do homem, o caráter atrai o coração de Deus. A adoração atrai o coração de Deus. E assim como os dons atraem os corações dos homens, o fruto atrai o coração de Deus. Aleluia. Edevan, dá para deixar aqui na tela o fruto que está no 22? Eu vou passar rapidamente por eles agora, por favor. Olha lá, o primeiro qual que é? Amor, querido, fruto do amor. Em outras traduções está caridade, dependendo da tradução da sua Bíblia. O que é o fruto do amor? É quando a pessoa busca o interesse do bem maior de outra pessoa, sem querer nada em troca. O amor é quando você ama sem querer nada em troca. Eu vou amar o Mateus porque o Mateus, ele pode me levar para dar uma volta na moto dele. Eu vou amar o Neto porque o Neto pode levar umas pizzas lá na minha casa. Aliás, depois que eu conheci o Mateus e o Neto, eu engordei 20 quilos. Aleluia. Um fazia, outro entregava, o pastor engordou. Mas amor, querido, é sem interesse. A alegria, quando está lá, está escrito gozo, em outra versão está escrito alegria, que é a mesma coisa. É a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas, na presença de Deus. Estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. E a alegria, eu já expliquei aqui, é um mandamento do Senhor. A Bíblia diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Então você decide se alegrar, para você obedecer o mandamento da alegria. Estamos numa pandemia, no isolamento, mas você decide se alegrar, é um mandamento. Isso é fruto do Espírito. O outro qual que é? Paz. Essa paz é o que? É uma quietude, é uma confiança. Quando fala em paz, é você descansar. A Bíblia diz assim, meu irmão, entrega, confia e descansa. Esse descansar, confiar é paz. Quando a gente entrega uma situação para Deus, quando você entrega a cura do seu corpo ou de alguém que você ama, você entrega para Deus, você descansa. Porque às vezes a gente entrega, a gente até confia, mas quando demora para chegar a cura, a gente não descansa. Qual é o contrário do descanso? A ansiedade. Quando a gente fica ansioso, será que Deus vai fazer? Quando Deus vai fazer? Como é que vai ser isso? Senhor, já era para ter vindo a cura, você não descansa. Uma vez, o pastor Billy Graham conta. Billy Graham não, desculpa. Billy Graham já está na glória. David Robertson. Esse pastor, ele ora por dia, 8 horas por dia em línguas. É um pastor lá dos Estados Unidos. Só de você olhar para ele já dá vontade de você orar. Ele já tem carinha de quem ora muito. É um senhorzinho. Ele conta que ele tinha um filho que estava nas drogas. E ele entregou para Jesus, ele confiava, mas ele não descansou 100%. Então ele conta que um dia ele estava na casa dele, e em uma visão ele via Jesus trazendo o filho dele no colo e entregando para ele. E ele falava, não Jesus, eu entreguei meu filho, por que o senhor está me devolvendo? E nessa visão Jesus falava para ele, você entregou, mas você não confia e você não descansa, então estou te entregando para você fazer do seu jeito. Aí ele falou, não, já entendi Jesus, não precisa devolver não, fica com o senhor mesmo. E depois ele conta que esse filho, ele estava com 3 amigos no apartamento, e entraram ali numa overdose, muitas drogas, e a polícia chegou e teve aquele tiroteio, irmão.
bala para cá, bala para lá. Os 3 amigos morreu e ele foi o único que não morreu. E numa visão, quando o David Robertson orava pelo filho, ele via que o anjo colocava as asas em cima do filho dele, passava bala aqui, bala aqui, bala aqui, pegou todo mundo, mas ele, o Senhor, guardou, porque ele descansou. Talvez Deus esteja falando com algumas pessoas aqui nesta manhã. Entrega, confia e descansa no Senhor. Esse é o fruto da paz. É a convicção que tudo vai bem entre você e o seu Pai Celestial. Deus diz assim, querido: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe por quê? Nesses dias que estamos vivendo de pandemia, muita gente perdeu a paz. As pessoas, pastor, eu estou com medo, vou ficar doente, como é que vai ser? Perdi o emprego, sei como é que eu vou pagar as contas, 10 milhões de empregados, economia parada, minha firma vai mandar embora, estou trabalhando em casa, não aguento mais, e as pessoas não têm mais paz, e talvez você está aqui nesta manhã, e você está nos assistindo pela internet, você não tem mais paz, não dorme direito, está preocupado, morre 1.000 todo dia, morre 10.000 no mundo todo, e você está com medo, agitado. Ah, meu irmão, o Senhor te diz nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a paz que o mundo não tem, a paz que excede a todo entendimento humano, é o fruto da paz. O próximo, querido, longanimidade. Em outra tradução está escrito paciência. Por quê? Longanimidade é você ter paciência, perseverança. É ser tardio para se irar, irmão. É ter o pavio longo. Tem crente que tem o pavio curto. Qualquer coisa já explode. Olha para o teu irmão aí, pergunta para ele: como é que está o tamanho do teu pavio, irmão? Pergunta aí. Pergunta aí para o teu irmão, como é que está o tamanho do pavio dele? Está longo ou está curtinho assim? É ter ânimo. Longanimidade é você ter ânimo. É você ser tardio para o desespero, irmão. Tem muito crente desesperado. É você esperar com confiança, é o descansar que nós estamos falando. Em Hebreus 12:1 diz assim: deixar todo o embaraço e todo o pecado e corrermos com paciência a carreira cristã. Você tem uma carreira cristã, eu tenho uma carreira cristã, nós precisamos correr essa carreira com paciência. Em Jó, capítulo 13, verso 15, irmão, Jó está perdendo tudo. Perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu a saúde, Jó perdeu tudo. E diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jó está falando assim: olha, eu perdi saúde, eu perdi família, eu perdi tudo que eu tinha, mas ainda que Deus me mate, mesmo assim eu esperarei nele. Jó cria tanto em Deus, irmão, que ele sabia que Deus não falharia. Assim manda o Senhor dizer à congregação: cria, Ele não vai falhar com você. Ele nunca falhou, Ele não falha, Ele nunca falhará. Ainda que haja Covid, ainda que haja recessão, ainda que haja desemprego, creia, Deus nunca vai falhar com você. Aleluia. Próximo fruto: benignidade. Em outras versões está escrito amabilidade, em outra versão delicadeza. Isso é, você não querer magoar ninguém. É você não querer trazer dor em ninguém, irmão. Próximo fruto. Vamos correr aqui por causa do tempo. Bondade.
Essa bondade é um zelo pela verdade. Essa bondade é um zelo pela retidão. É uma repulsa ao mal, irmão. É você ter repulsa ao mal. E a bondade você pode expressar por atos de bondade. Ou quando você repreende ou corrige algum mal. Porque tem gente que acha que é só praticar ato de bondade, não é só isso. Quando você repreende ou corrige um mal, você está praticando esse fruto da bondade também. Aleluia! O próximo, fé. Em outra versão está escrito fidelidade. Isso é o que? É uma lealdade constante, é uma lealdade inabalável a Deus ou a alguma pessoa com quem estamos unidos por uma promessa, por uma aliança, por um compromisso. Fala de fidedignidade, irmão. Fé, fidelidade, aleluia. E fé, meu irmão, é você crer naquilo que você não está vendo. Pastor, estou doente, mas eu já estou vendo a minha cura. Você ainda não está curado, mas pela fé você já vê. Pastor, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer, porque eu tenho uma fé. Porque eu creio sem ver. Eu não preciso ver para crer. A gente crê sem ver, irmão. Isso é fé. Aleluia. Próximo. Mansidão. E a mansidão, irmão, vamos demorar um pouco mais nesse tópico, porque tem muito conteúdo nessa mansidão. Em outras traduções está escrito humildade. Mas a mansidão é o que? É uma moderação. Agora, ser moderado não significa que você tem que perder a sua força e sua coragem. Não, irmão. Porque fala assim, a pessoa tem que ser manso, tem que ser um banana. Não, irmão. Mansidão não é ser um banana. Mansidão é você ser moderado, mas ao mesmo tempo você é forte e corajoso. É uma pessoa que ela pode até se irar sem pecar. A Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Quando for necessário. Por exemplo, quando Moisés desce lá do monte, com os 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus nas pedras. Ele chega, o povo está fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. Moisés ficou tão irado que ele quebrou os 10 mandamentos. Irmão, ele ficou no monte esperando os 10 mandamentos 40 dias. Quando ele vê o povo na idolatria, ele quebra. Depois ele sobe e fica mais 40 para Deus dar os mandamentos de novo. Só que naquela noite, morreram mais de 3.000 idólatras naquela noite. A idolatria, meu irmão, traz morte espiritual. Todos os pecados, e muitos pecados, inclusive de prostituição, está ligado ao pecado de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração acima de Deus. Jesus, quando ele chegou no templo, e ele viu aqueles cambistas fazendo da casa do Senhor um comércio, Jesus se indignou tanto, irmão, que ele pegou o chicote e deu em todo mundo naquele dia. Por quê? Jesus estava defendendo a honra da casa do Pai. Jesus falou, não façam da casa do meu Pai um balcão de negócios. Porque o povo tinha se contaminado. Não respeitavam a casa do Senhor. Não honravam a casa de Deus. Mansidão é você com humildade se submeter quando for preciso. E humilde, irmão, ele reconhece que ele depende de Deus totalmente. Agora, qual é o contrário da mansidão? O contrário da mansidão é o orgulho. E o orgulho é o fruto podre da carne. Assim como a mansidão é o fruto do Espírito. Olha lá, mansidão, fruto do Espírito. O orgulho é o fruto podre da carne. Até o nome que eu dei para a mensagem para lançar lá no YouTube é de que fruto você está experimentando. Sabe por quê, queridos? O fruto da mansidão, ele possibilita que alguém ensine, alguém corrija, com firmeza, porém,
afável. É o que eu estava conversando com o Edevon ontem aqui. Você pode corrigir, ensinar, mas com amor, não com brutalidade, não com falta de educação. É uma qualidade, o fruto da mansidão é uma qualidade que permite que alguém seja ensinado. E presta atenção nisso que eu vou te falar. Quem tem o fruto da mansidão, ele permite ser ensinado, ele permite ser corrigido, ele permite ser disciplinado, sem ressentimento e sem rebelião. Porque a pessoa tem o fruto da mansidão. E esse fruto é maravilhoso e é lindo. Aliás, o fruto da mansidão é o que Jezabel odeia. Porque a Jezabel, o espírito de Jezabel, ela traz insubmissão às autoridades. O que domina a Jezabel é o fruto da mansidão. É o contrário. Olha que coisa extraordinária. Assim como no orgulho, quem está por trás do orgulho é Leviatã. Jesus, querido, com ousadia, quando ele trazer uma correção necessária, ele expulsou aqueles cambitas do templo, não só para defender a casa do pai dele, mas também para defender aqueles que haviam sido maltratados. E ele estava defendendo a honra da casa do seu pai. Na crucificação, Jesus, olha que interessante, assim como Jesus expulsou aqueles cambistas do templo, na crucificação, olha o espírito de mansidão em Jesus, querido. Jesus tem um comportamento de um cordeiro que estava a ponto de ser tosquiado e morto. Mas Jesus tinha o fruto da mansidão, amém? A mansidão é primeiramente uma atitude interior de submissão e de confiança para com Deus. Jesus era submisso ao Pai e confiava no Pai. Agora, o contrário da mansidão, querido, são as pessoas orgulhosas. É o orgulho. Aquelas que se promovem e que servem a si próprios. São pessoas que não são abertas ao ensino. São pessoas que gostam de discutir as coisas. A pessoa orgulhosa tem dificuldade em se submeter às autoridades. Vamos pegar o caso de Sansão de novo. Sansão, ele não tinha o fruto da mansidão. Ele tinha o poder, o dom. Mas Sansão não se submetia aos pais dele. Os pais dele falaram, Sansão, não casa com uma filisteia, casa com uma do seu povo. Ele não se submeteu aos pais dele e foi procurar uma mulher das filisteias para casar. E você vê a vida de Sansão. Sansão significa ensolarado. Uma pessoa que nasceu para brilhar, ele morre como um palhaço na corte. Por causa do orgulho. Por causa da falta do fruto. Os orgulhosos, quando são barrados ou não conseguem o que querem, têm a tendência de se tornar amargas, pessoas amargas, e de culparem os outros e pior de tudo, ainda contamina outras pessoas, irmão. Eles reagem, brigam, retraem-se, fomentam suas mágoas numa autocomiseração, murmuram, reclamam, quando qualquer coisa dá de errado. Um exemplo disso é os filhos de Israel, que Deus libertou do Egito. Deus libertou, fez todos os milagres, ele viram todos os milagres, mas eles não tinham o fruto da mansidão, murmuravam, reclamavam, e por causa disso, em vez de ficar 40 dias no deserto, ficou 40 anos. Você quer sair do deserto que você está, meu irmão? Peça o fruto da mansidão sobre a tua vida. Aleluia. Porque deserto na vida do crente é tratamento. Existem dois tipos de deserto. Um, quando a gente faz coisa errada e a gente vai para o deserto. E outro é quando Deus nos leva para o deserto para nos tratar. Deserto é lugar terapêutico, onde Deus vai tratando eu e você. E o tempo de sair do deserto, às vezes, depende de nós nos abrirmos para Deus mudar em nós tudo que Ele precisa ser mudado. Quantos estão entendendo? Falar amém. Fala para o teu irmão aí, você está tão sério hoje, irmão. Pergunta para ele aí, você conhece alguém orgulhoso? Pergunta aí, você conhece alguma pessoa orgulhosa?
Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito. E se tinha um cara na Bíblia que era manso, era Moisés, irmão. Se tinha um cara que tinha o fruto da mansidão, era Moisés. Aliás, Moisés foi escolhido por Deus porque tinha esse fruto da mansidão. Somente um homem muito manso teria tido a força interior para vencer tudo que Moisés venceu, porque era um povo, irmão, obstinado, um povo murmurador. O povo reclamava toda hora com Moisés. O fruto da mansidão havia amadurecido tanto na vida de Moisés, que Deus pôde usá-lo onde outros teriam fracassado. Em Mateus capítulo 5:5, Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Moisés foi um modelo para nós. À medida em que buscamos levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos, irmão, por toda a terra, a mansidão será a diferença na minha vida e na sua vida entre o fracasso e o sucesso. Mansidão. E para a gente finalizar, o último, temperança. Em outras versões bíblicas, está escrito domínio próprio. Esse é o controle e o domínio dos nossos próprios desejos e paixões. Inclusive, a fidelidade aos votos conjugais. A fidelidade do marido com a esposa, do esposo com a esposa, do noivo com a noiva, do namorado com a namorada. E também está ligado à pureza, esse domínio próprio, irmão. O cristão pode e deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá lei. A Bíblia diz que não há lei que lhe impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Eu vou ler com vocês aqui 3 versículos para a gente estar ministrando. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmão? Mesmo que o Senhor retire um conforto após o outro, ainda que a saúde se arruine, as aflições seguidas venham sobre nós, nós podemos, mediante a graça de Jesus Cristo e o poder da sua morte e ressurreição que nos trouxe salvação, nós podemos confiar em Deus com uma fé inabalável, porque Ele nunca falha. Estamos seguros de que Ele é reto, justo e bom. E eu termino nesta manhã com uma frase, com o cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplauda ao Senhor nesta manhã pela palavra dEle, querido. Vamos orar? Coloque em pé para nós orarmos agora, nesta manhã. Louvor vai ser daqui do altar ou dali? Dali? Prepara um louvor, Devan, após a oração, por gentileza. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra foi pregada nesta manhã. E assim como quinta-feira, Pai, que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Senhor, assim como nesta manhã nós falamos sobre o fruto do Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o fruto do Espírito venha aflorar na nossa vida, Senhor. Que a nossa carne seja subjugada pelo poder do Espírito Santo.
que o nosso espírito prevaleça sobre a nossa carne, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és um Deus perdoador, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que corrige aqueles que o Senhor ama, diz a Tua palavra, Pai. Nesta manhã, com humildade e mansidão, nós recebemos a Tua correção, recebemos a Tua palavra, agradecemos a Tua palavra, porque essa palavra que vai nos levar para o céu, Pai, o que nos leva para o céu não são os dons, mas é o fruto do Espírito, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos um equilíbrio, Senhor, de andar no poder de Deus, mas também andar no fruto do Teu Espírito, ó Pai. Oh meu Deus, que nós não venhamos buscar apenas o poder, mas nós venhamos buscar ter o caráter de Cristo, ser santo como Tu és santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus, diz a Tua palavra, Senhor. Que nesta manhã, meu Pai, nós venhamos sair daqui, Senhor, com a nossa carne, Pai, totalmente mortificada, que nós venhamos sair daqui desta manhã com o fruto do Teu Espírito, exalando, aflorando, dominando o nosso ser, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que todos os 9 frutos do Espírito esteja sobre a nossa vida nesta manhã. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a fé, a mansidão, aleluia, esteja sobre nós, dentro de nós, que nós sejamos cheios do Teu Espírito, ó Pai, e que nós venhamos ter uma vida no Espírito, andando no Espírito, para que nós possamos viver todas as Suas promessas nesse ano de 2020, porque andando no Espírito, Pai, nós vamos receber as grandes coisas do Senhor, que alegrará em muito o nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar, querido, em nome de Jesus. O Edevan vai preparar um louvor para a gente estar louvando nesse momento. Em nome de Jesus. Pastora, está pedindo um help lá. Enquanto ele vai preparando o louvor, queridos, eu gostaria que você separasse o seu dízimo, a sua oferta. E assim como eu fiz quinta-feira, eu quero agradecer aos irmãos que têm sido fiel no seu dízimo, na sua oferta, nos seus votos. Aqueles irmãos também que têm semeado na minha vida particular, na vida da pastora, na nossa família. Nós queremos agradecer, meu irmão, que mesmo em tempos difíceis, você continua com o fruto do Espírito chamado fidelidade. Aleluia. Que você nesta manhã, o diácono Everaldo vai nos ajudar, possa pegar o envelope, se você quiser passar o cartão,